Meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Firmes e fortes na preparação para o seu concurso público? Meus queridos, a nossa aula de hoje ela é maneiríssima. Nós vamos estudar sobre inquérito policial, claro, né, que essa aula não vai ser única, nós vamos ter vários encontros sobre o tema inquérito policial, né, e aqueles que vão prestar provas para as carreiras policiais, especialmente escrivães, investigadores, né? Isso cai muito em prova. O tempo todo, inquérito policial despenca nas provas de carreiras policiais. Claro que para delegado eu nem preciso mencionar, mais do que todas as outras. Então você fique ligado nas dicas, nós vamos estudar aqui os artigos todos do inquérito policial, que são tratados no Código de Processo Penal, mas sempre com aquela ênfase, né, nas principais cobranças das bancas examinadoras. Então eu vou enfatizar aquele artigo mais importante, que você certamente vai grifar no seu código, para que depois você memorize, para que vá fazer a prova ali bem capacitado, bem preparado, certamente para gabaritar a matéria de processo penal. Então vejam vocês que o inquérito policial ele está ao longo do artigo 4º ao artigo 23 do nosso Código de Processo Penal, e ele, meus queridos, ele cuida de um procedimento administrativo. Então vejam vocês que o nosso Código de Processo Penal, ele não regula apenas o processo propriamente dito, mas ele regula também a fase que vai anteceder o processo, que é o inquérito policial e que também nos outros encontros nós vamos estudar a ação penal propriamente dita. Então vejam que ele é um procedimento administrativo que visa basicamente coletar informações que sejam suficientes para esclarecer dois aspectos extremamente importantes, que é a materialidade delitiva, ou seja, materialidade delitiva significa dizer que o crime efetivamente ocorreu. Então, exemplo, crime de homicídio, o corpo foi encontrado. Então, existe uma materialidade do crime de homicídio, na medida em que se encontrou a pessoa que foi morta. Por outro lado, o inquérito também se encarrega de elucidar a autoria de um crime. Então, nós temos a materialidade delitiva e nós temos a autoria delitiva. Ou seja, quem foi o responsável pelo cometimento de determinada infração penal. Então, basicamente, o inquérito, quando instaurado, ele visa elucidar, esclarecer esses dois pontos. Muitas vezes o esclarecimento ele é fácil ou muitas vezes ele se mostra complexo, medidas em que o delegado de polícia vai ter que diligenciar de várias maneiras, que depois nós vamos aprender, para que só então se tenha esses dois elementos. Por que é que o inquérito ele deve e ele se encarrega na coleta desses elementos, pessoal? Porque veja, depois que concluído o inquérito, ele é encaminhado para o Ministério Público, para que o Ministério Público ele possa propor a subsequente denúncia criminal. Porque, gente, o Estado, em regra, depois a gente vai ver as exceções com calma, mas o Estado, em regra, ele é o titular do poder punitivo estatal. Então, vejam vocês, quando nós temos uma vítima, não é a vítima quem titulariza, em regra, tem exceção, a propositura dessa ação penal, que é uma forma de provocar o Estado para processar e julgar aquele que praticou o crime. Quem detém essa titularidade é o Estado através do Ministério Público, que é o promotor de justiça. Então veja que o inquérito, quando relatado, ele é encaminhado para o promotor de justiça e ele é quem vai constatar se existem elementos mínimos capazes de consubstanciar, de embasar a denúncia criminal que ele vai propor. Então veja que, quanto à materialidade do crime,
é certa que ela deve existir, para que o promotor esteja convencido de que de fato o crime ocorreu. Agora, a autoria, ainda na fase do inquérito, muitas vezes ela não está demonstrada de forma clara. Muitas vezes existem indícios de que determinada pessoa tenha efetivamente praticado esse crime. Mas esses indícios, meus queridos, eles por si só já são suficientes para convencer o promotor de justiça, no caso o Estado, a propor a denúncia criminal contra essa pessoa. Porque no curso do processo é que se vai aprofundar no esclarecimento desses dados que podem ou não gerar a condenação da pessoa denunciada. Então veja que o inquérito policial, que nós também chamamos fase policial, é o quê? É o momento em que se colhe informações gerais, né, para que seja preparada a denúncia criminal. Então veja, também denominado de investigação preliminar. Por que preliminar? Porque a pessoa que é investigada, a gente vai ver depois, a ela não são asseguradas todas as garantias de um processo constitucional, todos os princípios processuais constitucionais. Ela tem um momento adequado para poder exercê-los de forma plena, que é o momento do processo penal. Veja que nós ainda não estamos no processo. Nós ainda estamos em uma fase preliminar de investigação. Então, por isso, o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, porque não é presidido por um juiz de direito, né? Ele é presidido por um delegado de polícia, também denominado de autoridade policial. Então, é administrativo, inquisitório e preparatório, presidido pelo delegado de polícia, também denominado de autoridade policial, com o objetivo de identificar fontes de prova para apuração da infração penal. Materialidade, ou seja, o crime aconteceu, e de sua autoria, ou seja, quem praticou esse crime, a fim de fornecer elementos de informação para que o titular da ação penal, Ministério Público, em regra na figura do promotor de justiça, possa ingressar em juízo, que é a justa causa para a ação penal. Essa justa causa para a ação penal, lá na nossa aula de ação penal, nós vamos esmiuçá-la. Não se preocupem sobre isso agora, mas só para que vocês comecem a ter uma visão ampla do procedimento. Então veja que o inquérito ele possui algumas funções. Primeira delas, preparatórias. Então, ela vai buscar, fornecer elementos de informação para que o titular possa ingressar em juízo com a denúncia criminal, além de acautelar meios de prova que poderiam desaparecer com o decurso do tempo. Como assim, professora? Ora, muitas vezes nós temos o cometimento de determinado crime que, em razão do decurso do tempo, ele vai perder os seus vestígios. Então, exemplo, vamos pegar lá um crime de estupro. Então, no estupro, logo na fase da investigação, quando a vítima ela é estuprada, ela é submetida a um exame pericial de constatação, né, de violência sexual. Então, veja que crimes sexuais, de uma maneira geral, no decurso do tempo, o decurso do tempo, aliás, ele vai acarretando o quê? A perda dos vestígios. Então, se uma vítima ela é estuprada com violência e daqui a 2 meses ela se submete ao exame, provavelmente esse exame ele vai restar inconclusivo, de modo que esperar até o processo para que essa vítima fosse submetida ao exame não ia ter nenhuma efetividade. Não haveria como se demonstrar que ela efetivamente foi vítima de uma violência sexual. Então veja que o inquérito, ele cuida dessa parte também, de acautelar algumas provas que não podem esperar o decurso do tempo, ok? Então veja que ele serve também para acautelar meios de prova que poderiam desaparecer. Também a outra função, preservadora, ou seja,
A existência... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite para você, você que acabou de assistir essa videoaula, essa aula demonstrativa aqui do Lá Concursos. Nós temos um curso super competitivo, específico que nós montamos, somente com esses professores top de linha que você acabou de assistir, por apenas aí 10 parcelas de R$15 da Polícia Civil do Estado de Maranhão 2017 e 2018. É o melhor custo-benefício da internet, pode ter certeza absoluta disso. Pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, se você quiser aí fazer o download desse material didático, é só você clicar aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o nosso site, faz um cadastro simples, não vai pagar nada não, você pode fazer aí, vai efetuar o download desse material do LAC Concurso, tá certo, meus amigos? Espero vocês, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.